Fala galera, eu sou o Léo, seu professor de anatomia, e no vídeo de hoje iremos explorar a crucificação sob uma perspectiva fisiológica e anatômica e tentar entender os efeitos que essa forma de tortura teve sobre o corpo humano. A descrição da morte de Jesus está presente nos 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas existem ainda outras fontes históricas que relatam a morte de Jesus. Embora seja um tema difícil, espero que possamos ter uma discussão esclarecedora e respeitosa sobre a crucificação de Jesus e o impacto que isso teve na história da humanidade. E para começar, tivemos o primeiro evento que a Bíblia nos coloca a partir do capítulo 22 de Lucas, que por sinal era médico, a partir do versículo 44, que diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Bom, aqui temos um evento bem raro de acontecer, mas que é extremamente possível, chamado de hematidrose, em que o indivíduo é capaz de suar sangue, e a hipótese desse mecanismo é de que há uma acentuação do sistema simpático e que chega a romper os pequenos vasos que circundam as glândulas sudoríparas, se misturando com o suor extravasando por todo o corpo, o que pode ter uma relação direta com os fatores emocionais e o estresse. A outra hipótese é de que podem sair não só dos poros, mas também dos folículos pilosos. Jesus recebeu bofetadas e socos, foi colocado um véu sobre a sua cabeça e cada um golpeou ali. Com o corpo já completamente dolorido, os tapas reboaram e sua cabeça ressoava, latejando. Provavelmente, neste momento, ele sentiu as primeiras vertigens, ou seja, a perda de equilíbrio. Passando por isso, Jesus então é levado pelos soldados romanos para ser julgado por Pilatos, já com equimoses e escarros. Foi ele quem sentenciou a morte por crucificação, muito embora esse tenha sido um pedido dos judeus. Como foi entregue para ser flagelado, foi levado ao lugar chamado Pretório, onde foi desnudado e amarrado com os braços esticados para cima. A flagelação era uma preliminar legal em toda a execução romana. A lei hebraica fixava que 39 golpes deveriam ser dados, mas os carrascos não seguiram esse número e foram até o limite, chegando ao desmaio de Jesus. Os flagelos podem ser vistos nas escápulas, na região dorsal, nos rins e também no peito. Os soldados usavam um açoite curto conhecido como flagrum, que tinha várias cordas ou correias de couro, com bolas de ferro e pedacinhos de osso de carneiro nas pontas. As bolas de ferro causavam contusões e hematomas, mas com os ossos rasgavam a pele e o tecido subcutâneo de Jesus. Após a flagelação, os soldados colocaram sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos agudos, longos e curvos, comum na região da Palestina. Os espinhos penetraram no couro cabeludo, parte essa do corpo extremamente sensível e que sangra muito. E passado isso, Jesus caminhou descalço pelas ruas de um solo escabroso, semeado de pedregulhos. Com frequência caiu sobre os joelhos, que em pouco tempo não eram outra coisa senão uma só chaga. A cruz pesava mais de 136 quilos, mas somente o patíbulo, parte horizontal, foi colocado sobre sua nuca, balançando sobre os seus 2 ombros, e pesava aproximadamente 30 a 40 quilos. O caminho tinha aproximadamente meio quilômetro, por volta ali de 600 metros, e finalmente ele chega ao topo no local chamado Calvário, isto é, o lugar das caveiras, ficava fora dos muros da cidade de Jerusalém, acessível aos que passavam e fácil de ser observado à distância, onde seria crucificado. Os pregos ou cravos tinham um diâmetro na cabeça de 13 centímetros e um comprimento de 18 centímetros, e eram cravados sobre o punho, pois se fosse nas mãos, eles rasgariam completamente. Provavelmente foram colocados entre o rádio e a primeira fileira aqui dos ossos de um metacarpo. A possibilidade da lesão da artéria radial ou cubital foi enorme, bem como o cravo penetrado poderia pegar o nervo sensorial motor ou comprometido o nervo mediano, radial ou cubital. A afecção de qualquer desses nervos produziria tremendas descargas de dor em ambos os braços. O empalamento de vários ligamentos provocou fortes contrações na mão de Jesus. Não há consenso se apenas um prego foi utilizado para ambos os pés ou se foram 2. Jesus sofreu múltiplos traumas e contusões. Com tantos ferimentos e dores, a crucificação aumentava sua dor nos braços e nas pernas, interferindo na biomecânica da respiração. Os braços ficaram estendidos, mas o peso do corpo os puxava para baixo. Por essa razão, os músculos intercostais
ficavam em um estado de inalação, afetando a inalação passiva, diafragmática e muito leve. Respirar assim era insuficiente e aumentava a retenção de CO2, conhecida como hipercapnia. Para respirar e inalar o suficiente, Jesus precisava se apoiar nos pés, flexionar os braços e depois soltar o corpo para conseguir exalar. E no capítulo 23 de Lucas, no versículo 44 até o 46, narra a seguinte passagem. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Para acelerar o fim dos condenados, costumava-se também quebrar os ossos das pernas, ou seja, a tíbia e a fíbula, com os golpes para que não conseguisse se impulsionar para respirar. Porém, com Jesus, isso não aconteceu. Isso porque já tinha morrido. Entretanto, um dos soldados romanos quis dar em Jesus o chamado golpe de misericórdia e transpassou-lhe o peito com uma lança. O relato bíblico aponta que nesta hora saiu do lado de Jesus sangue e água. E o que pode ser concluído aqui é que o pericárdio, o saco membranoso que envolve o coração, deve ter sido alcançado com a lança. Outra alternativa aqui é que tenha sido perfurado o ventrículo direito ou até um hemipericárdio pós-traumático. Mas apesar de tudo isso que aconteceu, o maior peso de fato que Cristo carregou foi a morte pelos meus e seus pecados. O amor não correspondido e que esse amor recebeu como resposta um amor incondicional. Hoje, sexta-feira santa, nós cristãos relembramos a morte de Jesus na cruz e como vimos, ele sofreu muito no meu e no seu lugar. A Bíblia fala em Romanos 3, 23 e 24, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por meio da sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E é por isso que Cristo, por sua infinita graça, se fez homem e pagou um preço que eu e você jamais suportaria. Tudo isso por amor. E no terceiro dia, em um domingo, refutando toda a ciência, Cristo ressuscitou dos mortos e é o que nós cristãos comemoramos. Posso te dizer que ele está vivo, esperando só um convite seu para habitar no seu coração. Que Deus te abençoe e nos veremos no próximo vídeo. Até lá!